Para finalização do corpinho, então eu vou fechar somente os bracinhos, tá? E a cabecinha, nessa marcaçãozinha que ela tem aqui, eu vou estar costurando aqui no corpinho, tá? Então eu não fecho nem o corpinho e nem a cabecinha. Eu vou unir essas duas partes aqui costurando com pontinho invisível, tá? Tanto a frente como a parte de trás. Aqui depois é só pregar, né, o botãozinho aqui com essa outra parte do botão, do bracinho depois que ele tiver fechadinho, tá? Então eu fecho somente o bracinho. Depois, então, que eu costurei aqui os bracinhos, fechei, né, um pontinho invisível aqui, ó, na lateral. Eu vou deixar eles de ladinho aqui. E vou partir pra cabecinha e pro corpinho. Então, eu vou ligar essas duas partes com pontinho invisível, colocando a lateralzinha bem certinho uma na outra. Como na cabecinha ele só faz essa marcaçãozinha aqui na frente e na parte de trás aqui não tem, então eu vou ter que medir aqui, né, e vou estar fazendo a marcação pra mim me guiar na hora de prender no corpinho. Agora, eu vou fazer o pontinho aqui, tá? Na lateral, e vou unir a cabecinha ao corpinho com o pontinho invisível. Então, aqui eu fiz, né, o pontinho invisível, fechei, tudinho, puxei ele, né? E aqui eu arrematei de um ponto bem firminho. Caso eu necessite fazer mais um pouquinho de enchimento aqui, ó, antes de fechar a parte de trás, é só tá colocando um pouquinho de fibra aqui, ó. Eu vejo se vai ficar bem certinho, se vai ficar bom. Se faltar um pouquinho, eu coloco antes de fazer o fechamento aqui total da cabecinha, tá? Então, agora é só terminar aqui o fechamento da cabeça. Costurado aqui o corpinho, tá? Com a cabecinha, então é só prender agora o bracinho, tá? Eu olho aqui, ó, pra ver que ele faz uma voltinha aqui embaixo, ó, pra dentro, tá? A parte um pouquinho mais fininha é a parte de cima. E vou tá pregando aqui os botãozinhos. Pra costurar o rabinho aqui nas bailarininhas, eu posiciono ele aqui no meio, tá? Do maiozinho, marco o meio dele. Aqui, onde eu vou colocar a sainha, vai dar mais ou menos uns 4 dedinhos, medindo aqui, ó, dessa parte aqui do fundo até aqui, tá? Então, eu venho aqui, marco, mais ou menos nessa posição aqui, ó, nessa parte mais... que parece fazer a cinturinha, né, da minha bailarininha. Então, marco aqui, pra mim saber onde que eu vou posicionar a sainha, tá? E vou colocar, então, o rabinho com a pontinha dele um pouquinho só mais pra baixo, tá? Posiciono ele um pouquinho mais pra baixo, aqui no meinho. Aí, eu vou costurar ele aqui com um pontinho invisível. Eu costuro aqui de um lado, viro e costuro do outro aqui também pra prender ele, tá?
colocar a fitinha aqui no sapatinho, eu selei aqui a ponta, né, com o isqueiro. Passei aqui, queimei pra não desfiar. Vou vir aqui e vou costurar na parte de dentro primeiro, né, pra ficar mais fácil. Dou uns pontinhos aqui, ó, bem nessa emendinha do corpinho aqui, antes de pregar a fitinha. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui com a fita, tá? A parte vai ficar pra dentro, eu coloco assim, né, pra dentro. Deixo uma beiradinha bem pequenininha, pra não ter perigo dela escapar, né? E vou tá pregando ela aqui bem certinho nessa emendinha aqui do corpinho. Depois que eu preguei aqui, então, eu venho aqui, vou cruzar pela frente, passo pela parte de trás e volto de novo aqui na frente pra fazer o xizinho, tá? Eu vou ajeitar aqui bem certinho, dou uma puxadinha bem de leve para que ele fique firminho, tá? Não deixar muito solto, ó. Ele dá uma apertadinha, deixa eu arrumar aqui que ficou tortinha minha fitinha. Dou uma apertadinha para ele não ficar frouxo, tá? Só não esticar muito, dei uma apertadinha, ó. Ele deu uma leve marcadinha aqui no corpinho, tá? Eu ajeito bem certinho pra ficar aqui o xizinho na frente. Vai ficar assim, então, ó, a fitinha da sapatilha, tá? Quem quiser dar um pontinho aqui também e na parte de dentro pra fixar ele, pra ele não ficar relaxando, pode também, tá? Mas se for deixar assim também não tem problema não, que ele abaixa bem pouquinho, tá bom? Então tá prontinho aqui.